Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai entrar no capítulo 5, né, do nosso livro. A gente vai falar sobre comandos de repetição, tá bom? Bom, apresentar, né, como funciona cada um deles, né, a estrutura, a gente vai ver tudo certinho. É, algumas, né, das figuras com alguns comandos de repetição, né, feitos na linguagem C e o que o leitor é capaz, né, de. Enfim, vocês vão ver. E comando de repetição. Definir um laço, identificar um laço infinito, enfim, uma série de aspectos aí. Bom, no capítulo 5.1 a gente tem o repetição por condição, tá? Bom, vimos que um bloco de comandos é executado somente se determinada condição é verdadeira, né? Na aula passada a gente viu o comando if, né? Que só acontece se for verdadeiro. Bom, há casos que a gente precisa executar essa série de comandos aqui, né? É uma série de vezes, tá? Então, para isso existem as estruturas, né, de repetição, os comandos de repetição. Bom, 5.1, tá? Como é um comando de repetição, é, essa repetição às vezes pode ser pode ser infinita no caso, né? Pode ser um laço infinito, né? Um loop infinito, que no caso é uma sequência de comandos em um programa, né? Que geralmente ocorre por algum erro de programação, tá? Ao especificar a condição ou expressão condicional, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, que é uma condição que ela é impossível de ser alcançada ou ela nunca é alcançada, tá? É, aí a gente fica preso dentro do comando, né? Porque o comando, enquanto a condição que a gente estabelecer for verdadeira ou falsa, a gente vai, o programa, né, o computador, vai ficar compilando aquela série de programas e vai ficar ali no loop infinito, por exemplo. Aí não tem como sair, né? Isso é um erro bastante comum na programação, tá? Bom, agora a gente vai ver, tá? Capítulo 5.2 a gente vê o primeiro comando de repetição, tá? Que é o comando while, tá? O comando while equivale ao comando enquanto, tá? Aqui no caso a gente pode ver enquanto a condição, né? Se a condição for considerada verdadeira, a sequência de comandos será executada. Se a condição for falsa, a sequência de comandos não será executada, tá? Enquanto a condição for verdadeira, a sequência de comandos é executada. Enquanto a condição for falsa, para de se executar, tá? Para de se executar, né, essa série de comandos. Bom, aqui a gente tem o livro traz, né, pra gente um exemplo. Aqui a gente vai ler, né, um dado, enfim, dois dados, A e B, tá? E aqui é o comando do nosso while, tá? Aqui é o while enquanto A aqui é a nossa condição, tá? Enquanto A for maior, não, enquanto A for menor que B, se sim, ele vai continuar fazendo essa condição aqui, né? Tá vendo? Aqui podemos ver, ó. Enquanto a condição for verdadeira, a sequência de comandos será executada. Enfim, voltando. Bom, como a gente pode ver aqui, enquanto a condição for verdadeira, vai executar o comando aqui, né? A nossa condição for verdadeira, que é A menor que B, vai ser somado 1 ao A, tá? E enquanto o A for menor, vai somando, somando, somando até o A ser maior, tá? E aí, quando o A for maior, essa condição aqui vai deixar de ser verdadeira, vai ser falsa e vai continuar o programa, tá bom? Ficou bem claro? Bom, entrando no mérito agora do laço infinito, né? Laço infinito que a gente viu, né? Por exemplo, se aqui fosse, em vez de mais, fosse menos, o A nunca ia ser maior que B, tá? E ia ficar um loop infinito aqui, ia ficar subtraindo um elemento do A até, enfim, ia ficar nesse loop infinito, eu nunca ia sair disso, tá? Para vocês terem uma noção aí do que seria um laço finito, tá? Bom, no capítulo 5.3 é apresentado o nosso outro comando, tá, de repetição, que é o comando for, tá? Particularmente é o que a gente mais usa, tá? O comando for é muito similar ao comando while, tá? Mas só que na execução do comando for é realizada uma sequência de passos, tá?
Como a gente pode ver aqui, a gente só estabeleceu uma condição. No for vai ser um pouco diferente, tá? No for a gente vai ter a inicialização, tá? No caso, a inicialização a gente vai atribuir as variáveis, né, que a gente vai manipular ali dentro, tá? Nelas as variáveis recebem um valor inicial para ser usadas dentro do for, né? A gente vai falar as variáveis que a gente vai usar e declarar um valor para elas, tá? Aí temos depois a condição de teste, tá? Que no caso seria a mesma coisa do comando while, tá? Aqui é a nossa condição, tá? A condição for verdadeira, tá? A sequência de comandos será executada, a mesma coisa do while, tá? Ao final, a sequência de comandos e o fluxo do programa é desviado para o incremento, tá? Então, a condição, enquanto a condição for verdadeira, vai para o incremento, que é o que a mudança, né? Seria o estado de mudança do nosso programa, tá? Aqui o estado de mudança seria o próprio o dentro do while, né? Certo? Já no for, o estado de mudança, né? O que modifica o nosso programa é declarado no início do for, tá? Que é o incremento. Determina a execução da sequência de comandos, tá? A gente vai ver mais pra frente um pouco como funciona direitinho, tá? Bom, omitindo uma cláusula do comando for. Bom, como eu falei, no comando for é preciso indicar essas três coisas, né? Inicialização, condição e incremento. Quando nenhuma dessas opções, ou mais de uma delas, não são declaradas ou não estão presentes, o comando for ele não funciona, tá? Então, por exemplo, na hora de inicialização, às vezes você esquece de declarar uma variável e você coloca ela depois lá embaixo e ela não funciona, enfim. Na condição, você coloca uma condição que não existe, uma condição que não tem saída, como no loop infinito, que a gente viu. O incremento, você coloca um incremento, deixa de colocar um mais, um sinal de menos, enfim. Isso acaba omitindo o comando for, tá? Aqui temos os exemplos, tá? O comando for exige que se coloque em dois pontos nos operadores, ponto e vírgula. Quando for comando for sem inicialização, a variável teve seu valor inicial definido através, né, de um comando de leitor. Aqui no caso, o exemplo que o livro traz é quando o usuário não usa o scanf, ele não lê a variável e a gente usa essa variável no for. E essa variável teoricamente não existe porque a gente não leu essa variável. É um exemplo de como omitir o comando for, tá? O 5.3.2, tá? A gente vai usando o operador de vírgula no comando for. Bom, a gente já viu para que serve o comando de vírgula, né? Para separar os comandos, separar e não terminar um comando, tá? Fica bem claro. Bom, o operador de vírgula é um operador de separador de comandos. Ele permite determinar uma lista de expressões que devem ser executadas sequencialmente, inclusive dentro do comando for. Bom, na fase de incremento, novamente, o valor das duas variáveis é modificado. Bom, aqui o livro traz um exemplo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele usa o for, aí aqui é a nossa inicialização, tá? A nossa inicialização tá aqui, o nosso, nossa condição, tá? Inicialização, ou seja, i começa valendo 0 e j começa valendo 100. Nossa condição, que é i ser menor que j, e o nosso incremento, tá? E i vai receber 1 e j vai subtrair 1, tá bom? E aqui, tanto na inicialização, tanto no incremento, ele usa o operador de vírgula, tá bom? Que no caso ele separa, ele declara que o i vai valer 0 e o j vai valer 100, tá? E a mesma coisa aqui no incremento, tá? Não é ponto e vírgula porque seria uma separação de comandos. Não é separação, é terminação de comandos. E a gente não quer terminar, a gente só quer separar um comando do outro, tá? Então aqui é a nossa inicialização, condição e incremento, tá? Aqui os valores começam assim. Para sair dessa condição tem que ser falsa.
E aqui vai ser o estado de mudança, né? O que vai acontecer dentro do nosso comando for, tá? Bom, 5.4 é o comando do while, tá? É o anteposto, ou oposto do comando while, tá bom? Vocês vão ver que é uma diferença bem sucinta. Bom, enquanto no comando while a gente tem primeiro nosso teste de condição e depois acontece os comandos, tá? Como vocês podem ver aqui, nosso teste de condição e depois executa os comandos. O do while é diferente, tá? Primeiro ele executa o programa e depois ele faz o teste, tá? Bom, aqui a gente pode ver o comando while é bastante semelhante ao comando while. Enquanto o comando while avalia a condição para depois executar uma sequência de comandos, o comando do while executa uma sequência de comandos para depois testar a condição. Se a condição for verdadeira, o fluxo do programa é desviado novamente para o comando do, ou seja, se sim, verdadeiro, volta e executa tudo. Se não for verdadeiro, volta aqui para baixo, tá? Bom, de modo que a sequência de comandos seja executada somente, não, seja executada novamente. Se a condição for considerada falsa, o laço termina, tá bom? Mesma coisa que o while, mas só que tem esse x, tá? Primeiro ele executa o comando, depois ele testa. O nosso while, primeiro ele testa, depois executa. Bem sucinta a diferença, em algumas situações vale a pena ser usado, tá? Capítulo 5.5, temos um alinhamento de repetições, tá? Bem semelhante, basicamente, com o if, tá? Uma repetição alinhada é simplesmente um comando de repetição utilizado dentro do bloco de comandos de um outro comando, enfim, outro comando semelhante com if, tá? O alinhamento de comandos de repetição é muito útil quando se tem que percorrer, né, dois ou mais conjuntos de valores, tá? A gente vai ver situações, enfim. Por exemplo, numa matriz, né, que a gente tem que percorrer os vetores. Bom, o comando break também é usado aqui, tá? Não muito, mas ele pode ser usado, tá? O comando break serve para quebrar a execução de um conjunto de comandos ou interromper a execução do comando de repetição, for ou while ou do while, enfim. O comando break faz com que a execução do programa continue na primeira linha seguindo ao laço que esteja sendo interrompido. Bom, aqui a gente tem o while, né? A nossa condição, depois o if, e aqui tem um quebra, né? Quando quebra o break, ele volta lá para baixo, tá bom? Bom, o comando break deve ser sempre colocado dentro do comando if ou else, tá? Que está dentro da repetição. Isso porque ocorre o comando break serve para interromper a execução de qualquer comando de repetição. Porém, esse comando de repetição só deve ser interrompido se ocorrer determinado resultado. Isso significa que existe uma condição a ser testada com o comando if, né, que a gente viu que ele testa as condições, né, antes de colocar o break, tá? Um comando break coloca dentro da repetição é fora de um comando if, ou sempre termina a repetição em sua primeira execução. Bom, capítulo 5.7, a gente vai ver o comando continue, tá? O comando continue é parecido com o comando break, tá? Mas ele ignora o restante da sequência, tá? A diferença é que enquanto o comando break termina, né? Ele continua e interrompe apenas aquela repetição, né? Que a gente deseja e passa para a próxima repetição do laço se existir, né? Quando o comando continua executado, os comandos restantes da repetição são ignorados. O programa volta a testar a condição do laço e saber se deve ser ou não executado novamente. Tá bom? Bom, aqui eu vou dar um exemplo, tem o nosso if, né? Enfim, depois do nosso while, né? Ele vai testar a condição. Se essa condição for verdadeira, ele volta e executa o comando while novamente, tá? Se não for verdadeira, ele termina o programa. O break, tá? Ele é diferente porque ó, o while aqui, se essa condição
for verdadeira, ele termina o programa. Se não for verdadeira, ele volta para o comando while, tá? Espero que tenha ficado bem claro. Esse é apenas para você terminar o comando, enfim. Quase não se usa muito, mas é interessante e o livro traz e aborda pra gente. Bom, capítulo 5.8 é o goto e label, tá? O comando goto é um salto condicional para o local específico, tá? Por uma palavra-chave no código. O comando goto no inglês é literalmente vá para, tá? Muda o fluxo do programa para o local previamente especificado pelo programador, tá? Em que é destinado através de uma palavra, símbolo, enfim. Esse local pode ser tanto à frente quanto atrás do programa, tá? Ele volta para o passado e volta para o futuro, tá bom? Bom, aqui a gente tem os exercícios, tá? Bom, essa parte aqui dos comandos de repetição é quando começa a pauleira, tá? Fiquem bem preparados. Enfim, essa parte aqui de comandos de repetições é pauleira, tá? É a parte que o filho chora e a mãe não vê da nossa querida programação, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Assim como vocês, eu também estou aprendendo, né, nessa jornada. E agora vamos botar alguns exercícios em prática. Vocês vão ver que na teoria os comandos de repetição são bem fáceis, mas na prática são bem difíceis, enfim. Vocês vão ver porque eles são tão difíceis assim e todo mundo sofre quando chega neles, tá bom? Vamos para os exercícios. Opa, perdão. Bom, já aqui no nosso code blocks, tá? Já está feito os exercícios. Bom, a primeira questão ela fala pra gente fazer um programa, tá? Que leia 10 números inteiros e imprima a sua média, tá bom? Aqui a gente, bem facinho, tá? Aproveita aqui pra vocês começarem a pegar, tá? Aqui a gente vai declarar as variáveis, tá? Fiquem atentos que a gente usa muito isso daqui, ó. A gente declara alguma variável com valor 0 ou 1, tá? É muito usado isso no comando de repetição, tá? Porque ao longo dentro do comando, né? Essa condição aqui, ela sofre alterações, tá? Bom, aqui é o comando for, tá? Que a gente usou. Lembrando que aqui é a nossa inicialização, ou seja, o i vai começar valendo 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai somar 1 ao valor de i, tá? E aqui dentro do comando for, a gente vai escanear, né, o valor, né, que o usuário digitar. Depois a gente vai somar, né, o valor que ele digitou, tá bom? Ficou meio confuso? Ficou, tá? Mas vocês vão ver. Bom, aqui a gente tem que declarar aqui porque depois a gente vai dividir, não pode ser dividir por 0, tá? E aqui é simples, ó. O usuário vai digitar um valor, a gente vai ler o valor, e a gente vai ficar somando, né? E soma, vai ficar somando. Vamos para a prática aqui, tá? Digite um valor de número inteiro positivo, vou colocar aqui 4, não 5, perdão. E vai aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou seja, a gente digitou um valor e esse valor ele vem para essa condição aqui, o i, tá? Não, perdão. A gente digitou um valor e a gente leu esse valor. E esse valor aqui ele vai ser somado à soma. Tá vendo? Soma igual a 0. O valor começa a valer esse valor aqui e vai somando. E quando esse valor chega ao desejado, tá? Ele sai do comando de repetição e imprime pra gente. Tá? Bom, questão número 2. Faça um programa que leia um número inteiro positivo n e imprima todos os números
naturais de 0 até n, em ordem decrescente. Bom, lemos declaramos as variáveis, o usuário vai digitar, né, um valor positivo, e de novo o comando for vai iniciar i igual ao valor que o usuário digitou. Enquanto o i for maior ou igual a 0, ele vai executar, né, o programa, e o estado de mudança é sempre i vai subtrair 1, tá? Então, ó, digite o número positivo, vou digitar 9. Tá vendo? 9, menos 1, menos 1, menos 1, até chegar a 0. Tá vendo? Nossa condição maior ou igual a 0, tá? Se essa condição for verdadeira, ele vai executar. Ou seja, eu vou digitar aqui menos 1. Número negativo, não é maior nem igual a 0. O que vai dar? Erro. Oxi. Agora se eu venho aqui e digito 0, vocês vão ver que vai dar certo, porque a nossa condição é essa aqui, tá? Questão número 3, perdão. Faça um programa que leia um número inteiro, n, e depois imprima os n primeiros números naturais ímpares, tá? Aqui, declaramos as variáveis, o usuário vai digitar, a gente vai ler essa variável, e de novo usando o comando for, tá? Muito usado. Inicial, o i vai iniciar valendo 1, tá? Enquanto o i for menor ou igual a 2 vezes o n, vai somar, o i vai receber 2, tá? Por que 2? Porque é o ímpar, né? Querendo ou não. Opa, esqueci do ponto e vírgula aqui. Bom, digite número inteiro, tá? Vou digitar 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. 3, 4, 5, 6. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? A gente digitou 9, então a gente quer saber os 9 primeiros números ímpares, tá? E lá a gente declarou, lembra que a gente declarou o i valendo 1, tá? Enquanto o i vai valendo 1, e sempre que o i for menor ou igual a o dobro do n, ele vai multiplicar, tá? O dobro de n, que a gente escolheu 9, vai ser 18. Você vai ver que não vai passar de 18, tá vendo? Para em 17. Agora se eu digitar 10, vai lá para 19, tá vendo? Então o i, o nosso programa vai começar com 1, que é o primeiro número ímpar, né? E aqui é a nossa condição, tá? É basicamente só para ter a margem, tá? E aqui é a soma dos pares, né? Aqui 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Enfim, vai somando, vai somando, vai somando até que chega na nossa condição, que é o dobro do valor que a gente escolheu. Se chegar ao dobro, ele para de executar o comando e imprime pra gente na tela. Simples assim, ó. Vou digitar 5. Vai aparecer os 10 primeiros números ímpares, certo? Que é a nossa condição que a gente determinou lá. Os 10 primeiros números ímpares. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Espero que tenha ficado bem claro esse exercício aí pra vocês, tá? Bom, exercício 4. Faça um programa que determine e mostre os 5 primeiros múltiplos de 3 os 3 primeiros múltiplos considerando os números maiores que 0, tá? Bom, nossa variável e aqui nosso comando de repetição for novamente. Tá na área e ele, o brabo do momento, tá? Nossa inicialização, o i vai começar valendo 1. Enquanto esse i for menor ou igual a 5, vai ser somado 1, tá? Nele. Bom, o programa quer saber os 5 primeiros múltiplos, né?
Então a gente vai ver aqui, ó, os múltiplos. 3, 6, 9, 12 e 15. Tá bom? Os múltiplos de 3, que é 3, 6, enfim. Vocês viram aí, tá? Bom, o que pega muito no comando de repetição é o raciocínio, tá? Aqui, como vocês poderão ver na 3, aqui é um raciocínio bem chatinho para somar sempre, para achar os ímpares, tá vendo? Que vai fazer esse raciocínio aqui, ó. Vai começar valendo 1. A nossa condição vai ser sempre o dobro do valor que a gente digitou e sempre vai somar 2, porque a gente sempre quer um número. Ou seja, vai começar com 1, mais 2 vai pro 3, enfim, sempre vai ser os números ímpares. Esse gapzinho, esse raciocínio que é o mais difícil, né, de trabalhar no comando de repetição, que é um raciocínio bem da computação mesmo, um raciocínio que requer experiência, enfim, sua mente tem que estar pensando naquilo, tem que estar batendo, né, enquanto para programar exige estar com a frequência de 1000, você tem que estar com a sua cabeça na frequência de 1000, senão não vai dar certo, tá? Questão exercício número 5. Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 10 primeiros números pares, tá? Aqui a gente declarou as variáveis, tá? Lembrando que aqui a gente, como eu falei no início, a gente declara muito aqui, tá? Igual a 0, igual a 1. Aqui vai ser igual a 0 porque o primeiro número par é 0, tá? E depois a gente vai somar sempre aqui 2. E sempre vai ser par. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Enfim, vocês vão ver mais pra frente. Quando for, tá? O i vai começar valendo 2. Enquanto o i for menor ou igual a 0, que é os primeiros números pares, né? Sempre os 50 primeiros, não se esqueçam, os 50 primeiros é o dobro, né? Porque dividir pela metade, né? Enfim, existe 50 números pares em 100 números, tá? Aqui é a nossa condição e aqui o 1 vai sempre receber 2. Ou seja, 2, 4, 4, 6, 6, 8, vocês vão ver. Na soma é 2, 550. Tá? Depois vocês podem pesquisar aí e ver direitinho, tá? Questão número 6. Faça um programa que mostre uma contagem regressiva na tela, iniciando em 10 e terminando em 0, tá? E depois mostre a mensagem fim. Bom, que ele vai ter só uma variável. E novamente o comando for na área, tá? Dos comandos de repetição, ele é o mais usado, porque ele é o que mais permite combinações, enfim, raciocínios. O i vai começar valendo 10, porque, enfim, ele quer saber a contagem regressiva. Enquanto o i for menor ou igual a 0, não, enquanto o i for maior ou igual a 0, o i vai sempre subtrair 1, tá? Então, o i vai entrar aqui no nosso comando valendo 10. E sempre que essa condição aqui for verdadeira, ele vai ser subtraído um número dele, ou seja, 10. O i é menor que... O i é maior ou igual a... é maior ou igual a 0. Aí 9. 9 é maior ou igual a 0. Sim, subtrai 1. 8 é maior ou igual a 0. Subtrai. E vai ficar nesse loop infinito até essa condição deixar de ser verdadeira, que é o i negativo. Quando ele for negativo, vai aparecer essa mensagem aqui, ó, fim. Certo? Esse bem facilzinho, dentro dos difíceis que a gente viu. É bom para começar a pegar o raciocínio dos comandos, tá? Questão número 7. Elabore um programa que peça ao usuário para dividir 10 valores. Soma esses valores e apresente o resultado na tela. Bom, aqui a gente declara nossas variáveis, o i, valor e soma, tá? Lembrando que a pergunta é: elabore um programa que peça ao usuário para digitar 10 valores
e depois some esses valores e mostra na tela, tá? Que é aqui a soma. A soma tem que ser igual a zero porque ela vai ser atribuída, né, o valor da soma que a gente fez. Não pode ser 1 porque sempre vai somar 1 a mais, ou seja, o usuário digitou 10 números uns. A soma de 10 vezes 10 números uns é igual a 10. Se a gente coloca soma igual a 1, vai ser no final vai aparecer 11, não 10 para o usuário, entendeu? Por isso tem que ser 10. O valor vai ser a variável que vai receber a soma, tá? E o i vai ser as variáveis que o usuário vai digitar e a gente vai somando. Bom, o i vai começar valendo 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10, se soma 1 até que essa condição aqui deixe de ser verdadeira, tá? E depois vai imprimir, vai pedir para o usuário digitar o valor, a gente vai escanear, tá? E a gente vai atribuir soma no valor. Vamos ver como vai ficar. Opa, eu esqueci de ativar o programa, foi mal. Digite um valor 5, digite um valor 3. Não, deixa eu fazer um negócio mais simples, tá? Digitar vários uns. Eita. Deixa eu fazer de novo, perdão. Foi muito rápido. Enviei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A soma é igual a 10, tá bom? O usuário vai digitar um valor, tá vendo que aqui, ó, a gente pede pro usuário digitar um valor, né? Esse valor é lido, né? E depois ele é somado aqui, ó, tá? Enfim, fáceis, tá? Questão número 8. Faça um programa que leia 10 inteiros e imprima a sua média, tá? Aqui a gente declarou as variáveis, novamente soma igual a zero, tá? Porque vai ser atribuído o valor final a essa variável aqui, soma. O i, que é o nosso iniciador, tá? E aqui o valor que a gente vai digitar e o usuário vai somar, tá? Ou seja, i vai começar valendo 1, e enquanto 1 for maior, não, enquanto 1 for menor ou igual a 10, vai ser somado 1. E aqui vai ser a soma, tá? Aí essa condição aqui vai ser verdadeira? Sim, executa de novo e soma. Executa de novo e soma. Vamos rodar. Média igual a 1, tá? Lembrando que a gente divide por 10, tá? Porque são 10 valores, como a gente já terminou no final. Deu pra entender legal essa parte aqui ou não? É um exercício bem simplesinho. Alguns são bem simples, outros são bem complicados. Enfim. E esse aqui é um comando, assim, fácil pra gente começar a entender o que a gente tem que fazer. Enfim. Aqui é o incremento, aqui é o valor que inicial. Aqui é a soma, o valor que, né, que o usuário digitou. E aqui é o valor que a gente soma, né, a variável. O usuário vai digitar um valor e a gente vai somar, a gente vai transportar o valor que o usuário digitou para uma outra variável, basicamente. Aí depois o usuário vai digitar outro valor, a gente vai transportar a variável que ele digitou para a nossa soma, enfim, até que o usuário digite 10 valores, que é a nossa condição. Tá? Ó, 5, 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 5. Média 5, tá? Bem facinho esse daqui também, tá? Bem tranquilinho. O professor pode cobrar na prova que nós passa, tá? Brincadeiras à parte. Bom, questão número 9. Escreva um programa que leia 10 números e escreva o menor valor lido e o maior valor lido, tá? Bem chatinha essa questão aqui também. Perdão. Bom,
aqui são as variáveis, tá? Aqui a gente vai pedir para o usuário digitar os 10 valores, a gente vai ler esses valores. E aqui a gente vai usar essa condição aqui, tá? Menor, igual, maior, igual valor, tá? O i, que é igual a 2, tá? E sempre que o i for menor ou igual a 10, ele vai receber 1, tá? A gente vai ler do usuário o valor, e se o valor for menor, né? Enfim, essa questãozinha aqui é bem da chata. Bem da chata mesmo. Questão número 10, tá? Faça um programa que lê 10 números inteiros positivos, ignorando os não positivos. E imprima sua média, tá? Nossas variáveis, comando for novamente na área. Sempre ele, sim. Sim, jovem, sempre ele. Ele vai começar valendo 1. Enquanto ele for menor ou igual a 10, vai ser somado 1 nele, tá? Aqui o usuário vai digitar o valor. A gente vai ler esse valor. E se esse valor for maior que 0, que é ignorar o positivo, ele vai somar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Vamos fazer um negativo aqui só para testar. Menos 9, 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 9, 9, 9, 9. A soma dos positivos é 36. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 9, 36, tá? Bem topzera, tá bom? Questão número 11. Questão número 11. Tá, são 21 questões. Sim, muitas questões. Bom, questão número 11. Faça um algoritmo que lê o número positivo e imprima seus divisores. Os divisores, né, o número 66 são, por exemplo, né, 1, 2, 3, enfim. Essa variável, vai ler nossa variável, vai imprimir para a gente na tela os divisores. Vamos ver como fica. Tá, 6. 1, 2, 3 e 6, tá? Questão número 12. Tá bom. Escreva um programa que lê um número inteiro e calcule a soma de todos os divisores desse número, tá? É bem parecido com a questão número 11, mas só que no final vai ter uma soma, tá? Questão número 13, tá? Faça um programa que exiba a soma de todos os números naturais abaixo de 1, de 1000 no caso, que são múltiplos de 3 e 5, ou 5, né? Aqui nossa variável é 1, o i vai começar como 1, enquanto o i for menor que 1000, vai sempre receber 1, tá? Se, né, o resto da divisão do i for igual a 3, significa que ele é divisível por 3. Se o resto da divisão do i for 5, tá? Significa que ele
que ele divisou por 5, tá? Ou por 5, né? E aqui depois a gente vai somar, tá? 1 igual a i, tá? A nossa soma aqui vai ser, o i vai ser sempre somado aqui, tá? Vamos ver como que fica. A soma é essa aqui, tá bom? Questão número 14, tá? Escreva um programa que lê o número inteiro maior ou igual a 0 do usuário e imprima o enésimo termo em seguida na sequência de Fibonacci, tá? Sequência de Fibonacci, depois vocês veem aí direitinho como ela funciona, não vou entrar em méritos aqui agora. Aqui nossas variáveis, tá? Esse é um exercício bem complicado. O usuário vai digitar, a gente vai ler, né? Se for igual a 0, tá? Vai aparecer a mensagem que a sequência de Fibonacci é igual a 0. Se não for, vai executar o comando for, tá? No caso, o i vale 2, vai começar a valer 2, enquanto o i for menor ou igual a n, o i vai sempre receber 1, tá? Aí aqui o próximo, né, vai sempre ser igual ao primeiro mais o segundo, enfim. Vamos botar um 6, segundo de Fibonacci é igual a 8, tá? Ai, caralho, só um momento que tem um negócio aqui me pinicando aqui na mesa, perdão. Questão número 15, tá? Questão número 15. Elabora um programa que faça a leitura de vários números inteiros até que se digite um número negativo, tá? Aí o programa entende que é para terminar, tá? O programa tem de retornar o maior número e o menor lido, tá? Nossas variáveis, o usuário vai digitar, tá? Um número até esse negativo. Se o número for 1, tá? Enfim, vamos rodar aí pra você ver. Menos 9. Maior número, menor número, tá? Questão número 16, tá? Em matemática, o número harmônico designado por Hn define-se como enésimo termo da série harmônica, ou seja, tá, aqui tem uma fórmulazinha, tá? O livro trouxe, mas não deu para colocar aí no enunciado, tá? Nossas variáveis, double, tá? Porque a gente vai trabalhar com o número fracionário. Digite o número inteiro positivo, vai ler, o i vai começar como 1, enquanto esse i, né, for menor ou igual a n, sempre vai ser somado 1 ao incremento, tá? Então x é somado nele 1, o número que o usuário digitou, tá? E é dividido por ele mesmo depois. Digite o número inteiro positivo, 6, o número harmônico de 6 é 2 e pouquinho, tá? Questão 17. Escreva um programa, tá? Que leia um número inteiro positivo n e em seguida imprima n linhas no chamado triângulo diploide, tá? 1, 2, é um triângulo decrescente, tá? Com todos os números. Bom, aqui nossas variáveis, n, i, j, enfim, o valor é igual a 1, tá? Lembrando que é muito importante isso aqui. Que não pode ser igual a 0 porque vai ser 0 linhas, tá? Então tem que começar com 1, tá bom? Aí vocês vão ver que sempre vai ser somado 1, tá? Enfim. Digite o número de linhas que deseja, né? E o usuário a gente vai ler, né, esse número de linhas. E enquanto o i, né, o i vai começar valendo 1, enquanto esse i for menor ou igual a n, que é o número de linhas, vai sempre ser somado 1 a ele, tá? E depois, que é o número de linhas, né? Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Esse comando for aqui, né, é utilizado o primeiro for, aqui temos um alinhamento de fors, tá? Esse primeiro for
ele é responsável pelo número de linhas, tá? Então, uma linha, duas linhas, três linhas, ele é o número contador de linhas, tá? Lembrando que pelo slide que a gente viu, tá? O slide que a gente viu, o alinhamento de force é utilizado quando a gente quer percorrer alguma coisa. Nesse caso aqui a gente quer percorrer, tá? Então aqui esse primeiro for é usado para pular, contar as linhas, né? Tanto que vocês viram que se a gente digitar duas linhas, vamos fazer um teste. Escreva o número de linhas, vamos digitar duas linhas. Tá vendo? Vai ser duas linhas, tá? Enfim, se a gente digitar 5 linhas, vai ser 5 linhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E por aí vai. E esse outro for, tá? Ele é responsável por... Só um momento. Aqui a gente vai somar, né? O J vai começar valendo 1. Enquanto esse J for menor que o I, aqui de cima, certo? O J vai sempre vai receber, né? 1 a mais. E no caso o valor é igual a X, tá? Vai sempre receber o valor aqui. E esse outro for é responsável por fazer o que acompanha as linhas, né? Enfim. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele é o responsável por fazer essas somazinhas, né? Enfim. O primeiro for, lembrando, o primeiro for é o número de linhas e o segundo é os elementos, tá? Se a gente digitar só 2, vai ser duas linhas e vai ter que ter até o número 2. Aqui foi 3, vai ter que ter 3 linhas com, entendeu? Com os 3 números, tá bom? Enfim, questão 18, tá? Faça um programa que receba um número inteiro maior que 1 e verifique se esse número fornecido é primo ou não, tá? Nossas variáveis, o usuário vai digitar um número inteiro maior que 1, importante. Aqui a gente vai fazer o teste para ver se esse número que o usuário digitou é maior que 1 ou não, tá? E se for maior, ele vai executar esse comando fora aqui pra gente, tá? O i vai ser igual a 2, enquanto o i for menor ou igual a n, dividido por 2, vai sempre acrescentar 1 nele, tá? E aqui dentro do for vai ter o teste, tá? Para ver se esse número é primo ou não, tá? Aqui no caso, o resto da divisão do número que a gente digitou dividido por i, que é 2, tem que ser igual a 0. Se for igual a 0, o produto vai aparecer aqui, certo? E se o P, se P, né? Vamos ver um exemplo. Maior que 1, 4. 4 não é primo. Tá vendo? Vamos ver o outro aqui, 3. Será que vai aparecer? 3. 3 é primo. Tá. Ai, só um momento. Ai. Enfim. Questão 19. Tá. Estamos acabando finalmente. Faça um programa que calcule e escreva o valor de S, tá? Aqui nossas variáveis. For, aqui vai iniciar o i valendo 1. E se esse i for menor ou igual a 55, sempre vai ser somado 1 a ele, tá bom? E aí vai ser executada essa sequência de comandos, né? A soma vai receber o numerador dividido por 1 e o numerador vai receber 2, tá? Aqui ó, soma. Enfim, questão bem difícil, a gente tive bastante dificuldade para fazer essa questão. Questão número 20. Faça um programa que lê um valor inteiro positivo n, calcule
eu mostro o valor e conforme o valor da fórmula a seguir. De novo, não coloquei a fórmula aqui, mas está no livro lá na atividade. Nossas variáveis, tá? O usuário vai digitar, a gente vai ler, e aqui nós temos o primeiro comando for, tá? O i eu vou ler 1, enquanto o i, nossa condição aqui, o i for menor ou igual a n, vai ser somado 1 ao i, até que esse i se iguale a n. Aí acaba nosso comando e ele executa o resto, tá? Valor de n, 5. Tá aí pra vocês, tá? Vamos fazer um valor redondo agora. Botar um 9, tá? 9. Tá aí pra vocês também. Questão número 21 e última. Escreva um programa que lê certa quantidade de números e imprima o maior deles e quantas vezes o número foi lido. E a quantidade de números a serem lidos deve ser informada pelo usuário, tá? Aqui nossas variáveis que a gente vai usar, o usuário vai digitar pra gente a quantidade de números que ele quer ler, né? Enfim, aqui a gente faz um teste para ver se essa quantidade é maior que zero, né? Ou igual a zero, pelo menos. Se não for, vai dar inválido. E se for válido, vai executar o resto do programa. O usuário vai digitar um número, o primeiro número. A gente vai ler esse número. E esse número vai ser igual a 1. E vai ser um conte igual a 1, tá? Aí aqui no comando for, o i vai começar a valer 2, tá? Enquanto o i for maior, enquanto o i for menor ou igual à quantidade, né, do número, né, sempre vai ser somado 1 até que essa condição seja verdadeira, e aí o programa encerra, tá? E aqui a gente faz os testes para ver se o número é maior, menor, enfim. Depois a gente imprime tudo isso, tá? Digite a quantidade de números a serem lidos, vamos colocar 3. Vamos digitar primeiro o número 1, o 2 e o 3. Maior número 3, quantidade de vezes que ele apareceu, 2 vezes, tá? E é isso. Esse é o nosso programa, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu deixei muito a desejar na parte da explicação dos exercícios, mas querendo ou não, essa parte aqui é uma parte que eu sinto muita dificuldade, ainda estou pegando. Vocês viram que teve exercícios que eu consegui desenvolver, teve outros que eu não consegui desenvolver, enfim, exercícios mais complexos, que tem alinhamentos de ifs, fors dentro de ifs, alinhamento de fors, enfim, uns raciocínios bem dificilzinhos, que com o tempo a gente vai pegando, assim espero, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, assim como eu treinei mais, estudei mais, enfim, que algoritmo não é fácil não, é porrada. É isso, um grande abraço, valeu.